pode influenciar o cenário político? A Igreja brasileira pode influenciar o cenário político, sobretudo com uma reforma interna. Na medida que nós temos uma igreja que seja de fato bíblica e ortodoxa, sobretudo alimentada por pregação expositiva que faça justiça ao texto bíblico e cujas aplicações sejam derivadas dessa exposição que é fiel ao texto bíblico, nós teremos uma igreja mais saudável, mais ortodoxa, mais santa, mais ética. Com isso, Deus vai levantar homens e mulheres nessas comunidades reformadas nesse sentido, né, conectadas e fundadas à palavra de Deus, para exercer influência onde eles estão. Essa influência pode se dar de forma indireta, por exemplo, cristãos de uma igreja local se unindo para fundar uma ONG, um OCIP, que sirva a pessoas em vulnerabilidade social, pessoas aí que precisam de uma assistência mais imediata na área de educação, na área de saúde, na área de esportes, aconselhamento legal. Outros cristãos podem eventualmente se unir para abrir escolas cristãs dentro de um paradigma, talvez de educação clássica, aí, que poderia ajudar bastante a gente. Essa é uma forma indireta do cristão servir ao país na atual conjuntura. Uma outra forma direta é nós orarmos e buscarmos cristãos que sejam referência e possam, de fato, representar nossas demandas nos centros de decisão, seja municipais, estaduais ou até mesmo federais. A gente tem que lembrar também que a gente espera desses nossos representantes nessas esferas públicas e com essa ação direta na esfera pública, duas questões importantes aí. A primeira é que eles estejam ligados à comunidade evangélica, tenham contato com as comunidades evangélicas. E a gente pensa aqui na relação de Esther e Mordecai. Se Esther não tem Mordecai, que está fora do palácio, talvez na hora da verdade ela se acovardasse e não se tornasse o instrumento da providência divina que ela foi. E um outro ponto importante é que aqueles que estão no centro de decisão precisam lembrar que nesse nível de debate político eles não estão chamando pessoas à conversão, eles estão chamando pessoas a cerrar fileiras em temas que são comuns da civilização judaico-cristã. Então, aí a gente aprende isso no livro de Esther, me parece que a linguagem que esses nossos irmãos e irmãs da fé que servem nessa arena pública, talvez tenha que ser uma linguagem diferente da linguagem que a gente usa no culto. Então eles vão ter que aprender também a traduzir a linguagem da fé, da nossa fé, num conteúdo que políticos e outros que não são cristãos possam ter acesso e eventualmente possam cerrar fileiras aí em temas que são caros à ética judaico-cristã, que funda a nossa civilização ocidental. Meu nome é Franklin Ferreira, sou diretor e professor no Seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, São Paulo, também consultor acadêmico de Edições Vida Nova, e agora tenho o privilégio de cooperar com o Burke Instituto, na cidade onde eu moro. Estarei ministrando uma série de cursos sobre fé e política, trataremos aí de algumas passagens bíblicas importantes da Sagrada Escritura, mostrando como o cristão tem que não só ter discernimento desses debates políticos do nosso tempo, mas também estar inserido neles. Trataremos aí, por exemplo, de Esther, Romanos, 1 de Pedro e passagens escolhidas desses livros bíblicos. Também trataremos da questão da soberania das esferas, um tema muito importante, elaborado por um pensador holandês, também ex-primeiro-ministro daquele país chamado Abraham Kuyper. Trataremos um pouco aí do conceito de república à luz da Sagrada Escritura e da tradição reformada e falaremos um pouquinho da resistência dos cristãos, a legítima resistência dos cristãos ao Estado totalitário, usando como modelo aí a resistência de cristãos luteranos e católicos ao nacionalsocialismo entre 1933 e 1945 na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Queria convidá-los a todos a seguir aí o Burke Instituto nas redes sociais. Dê uma olhada também no site burkeinstituto.com.